Olá, boa sexta-feira para todos vocês. Estamos aqui juntinhos no nosso canal Universo Umbanda para mais um tema de estudo que foi escolhido por vocês através da dinâmica lá no nosso Instagram, tutpc_umbanda. Fico muito agradecida a todos os temas que vocês sugerem, muito mesmo. E confesso que cada semana é mais difícil escolher. Só que essa semana, devido à energia que nós estamos vivendo, né, a vibração de Santo Antônio, essa vibração de Exu, Pombogiras, Exus Mirins, Malandros, Zé Pilintras, eu vou aproveitar um dos temas sugeridos, que é sobre o estudo de Exu Mirim. Nós vamos comentar, vamos conversar um pouquinho sobre esses espíritos que ainda causam tanto medo, tanta insegurança e ainda existem tantos tabus a serem quebrados dentro da Sagrada Umbanda. O que eu posso falar para vocês, dentro do TutPC, dentro da doutrina que nós trabalhamos em nossa casa de Umbanda, Exu Mirim é um Exu, assim como o seu caveiro é um Exu, assim como o tranca-rua é um Exu, é uma falange de Exus. E dentro dessa falange existem nomes sempre no sentido diminutivo. Joãozinho, Rosinha, Caveirinha, Toquinho e por aí vai. Essa é a verdade. Mas o que eu posso falar para vocês é que eles pertencem à falange da esquerda, a falange de Exu, na verdade, essa linha da esquerda, né? E que eles têm tanta força, tanta luz e nunca se pode duvidar da luz e da força desses Exus. Algumas pessoas, quando veem a imagem de Exu Mirim, né, sempre associam com chifres, o que ainda é um pouco do tabu a ser quebrado dentro da Sagrada Umbanda e dentro de alguns religiosos que cultuam as suas imagens com essa necessidade de chifres e de nudismo, enfim. Nós precisamos realmente um dia discutir sobre esse assunto, conversarmos, discutir, só se for uma coisa saudável, se não for, não vale a pena. Então, as pessoas, quando falam de Exu Mirim, elas têm a impressão de que é uma criança rebelde, revoltada, perdida e que foi banida da luz e colocada para ser um Exu Mirim. Quantas vezes você provavelmente pensou dessa forma? A criança desobediente vai virar um Exu Mirim? O rebelde vai virar um Exu Mirim? Não, gente, não é isso. A verdade é que esses espíritos que trabalham nessa linha de Exu Mirim, tá? Eles tiveram em algum momento das suas encarnações uma vida onde muitos jovens, adolescentes, possivelmente falando, confirmando a vocês, e o seu comportamento, a sua atitude, a sua forma de lidar com a vida, com a ética, com os valores, falharam. Embora muitos jovens tiveram as suas vidas perdidas por vícios, por roubo, por assassinatos, suicídio. E aí, para o plano espiritual, óbvio que isso, quando esse espírito parte, e há toda uma necessidade de evangelização, de conversa, fica-se muito marcado uma vida tão jovem ter sido perdida por oportunidades tão ruins, não é? Por escolhas tão ruins,
por comportamentos tão ruins. E é claro que nós entendemos que o retorno desse espírito para aprender tudo isso é um pouco mais difícil e exige um pouco mais de disciplina para que se possa ser corrigido. Essa lembrança, essa encarnação de quando era muito jovem e teve a vida perdida pelos enganos da vida, por atitudes erradas, por comportamentos errados, fizeram com que essa falange, esses espíritos, se sentissem à vontade e se sentissem acolhedores de todos aqueles que passam por esse tipo de aflição e de tormento. E é claro que eles vêm para ajudar, eles vêm para socorrer, mas com toda a força e com toda a luz de um Exu. Algumas pessoas falam que o Exu Mirim, ele faz o bem e ele faz o mal. É outra abordagem usada por muitos. Alguns que nem são tão entendidos desses espíritos de Umbanda cultuam Exu Mirim, gostam de Exu Mirim, porque acreditam que ele vai se vingar, que ele vai comprar o seu barulho mais rápido. Só que isso, gente, isso daí já é uma manipulação do espírito para a vingança, para o ódio. E eu posso garantir a vocês que um espírito de luz, como é o espírito de Exu Mirim, não será ele e não é ele que está respondendo em cima de toda essa maldade e de toda essa perversidade que alguns homens titulam e garantem que é o Exu Mirim que está fazendo. Mais uma vez, eu venho defender a falange de Exus, pombogiras, malandros, Zé Pilintras e Exu Mirim, e digo a vocês, eles são espíritos de luz que merecem o nosso respeito, que merecem o nosso carinho e merecem que nós possamos estudar sobre esses espíritos. A Umbanda não deixaria trabalhadores que seriam capazes de obsediar negativamente uma vida para trabalhar dentro de um terreiro de luz e caridade. Primeiro, é preciso quebrar esse tabu de que o Exu Mirim faz o bem e faz o mal. Segundo, é preciso entender e aceitar que o Exu Mirim não é uma criança, porque muitas vezes na cabeça do próprio médium que incorpora, ele se comporta como uma criança infantilizada, toma bênção, faz tudo como se fosse uma ibejada de Umbanda. Mas não há necessidade. É necessário o estudo, a compreensão e o entendimento. Nessa vida em que ele defende a sua encarnação, uma das suas encarnações que ele passou, ele desencarnou adolescente, jovem e não uma criança. Ele desencarnou com a compreensão entre o bem e o mal e fez uma má escolha nessa sua encarnação. Porém, ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Logo, não era uma criança. Se tratava de um pré-adolescente, de um adolescente, mas alguém que respondia e respondeu pelos seus atos quando teve que passar por todo o seu processo de estudo e desenvolvimento do espírito. Então, não há necessidade de um Exu Mirim se comportar como se fosse uma ibejada dentro da Umbanda. Se você é um umbandista e trabalha com Exu Mirim, ele pode ter sim um jeito mais brincalhão, menos formal em falar, porém ele não é uma criança. Ele é um adolescente, ele foi um adolescente. Ele está naquela roupagem de Exu Mirim, mas é um espírito de luz, é um espírito que trabalhou e é um espírito que tem, sim, muita facilidade de direcionar para a luz e de se envolver em toda aquela atmosfera, em toda aquela energia negativa para tentar nos arrancar de lá. É muito bom apelarmos para Exu Mirim, para as questões de vício, para as questões dos jovens, que muitas vezes as mães se desesperam com essas noitadas,
escolhas, relacionamentos íntimos, que às vezes as mães ficam muito inseguras e amedrontadas. Se essa atitude da adolescência vai acabar perpetuando sobre esse filho que ela tem, né? Se vai realmente se tornar uma característica, fazer parte da personalidade de seu filho e filha, ou se é apenas um rompante da juventude. Então, Exumirim jamais seria um espírito que vai trabalhar a favor dos seus filhos, adolescentes que começam a descobrir o mundo, que vai ajudar a sua família, que de repente possa estar perdido em pensamentos umbralianos, em energias muito pesadas, e ser um espírito ruim, ser um espírito perverso. E ao mesmo tempo, ele não é uma criança, ele é um espírito de muita luz, que vem para trabalhar, ajudar e socorrer. Na minha casa, eu tenho o Exumirim do meu filho caçula, que está lá devidamente encantado, e eu sempre apelo a esse Exu quando aparecem problemas de vícios, de comportamentos errados, que podem colocar a vida de um médium ou de um parente seu em perdição, afastado dos valores e os princípios necessários para se ser e se tornar uma pessoa boa para a sociedade, uma pessoa boa para a sua família, para os seus entes queridos. Então, se esse Exu fosse tão imaturo, irresponsável, ele não iria me socorrer. Ele não iria ter essa perfeição e exatidão no cumprimento dos pedidos que são feitos a ele. Mais uma vez eu falo e bato na tecla. É preciso entender e respeitar a falange de Exu, a falange de Pombagira, de Mirim, a falange de Malandro e de Zé Pilintra, porque a imagem que muitos que vestem o branco fazem deturpam e acabam vulgarizando, marginalizando esses espíritos que não são os nossos amigos íntimos. Eles são espíritos que estão em terra para nos ensinar, para nos ajudarem na evolução espiritual. Então, Exumirim, ele precisa que você compreenda que não precisa ter medo de Exumirim, porque você não vai estar incorporando uma entidade que pode se corromper. Quem se corrompe somos nós. Somos nós que damos brecha à maldade, ao ódio, à vingança. Não é o espírito. O espírito, ele é trazido com a permissão do Pai Maior para ser auxiliador, multiplicador da fé, da luz, da coragem e para nos livrar do mal. E nunca, em nenhuma hipótese, para somar negativamente e nos ensinar a ser mal, como se fosse um revólver que a qualquer momento a bala pode ser disparada, como se fosse uma faca que a qualquer momento vai apunhalar o seu inimigo pelas costas. É preciso entender que muitas vezes os nossos inimigos, eles vêm para nos ensinar. Eles vêm para aumentar a nossa capacidade de orar, de perseverar, de acreditar. E esse ódio que ele nutre por nós, em algum momento também vai servir de lição para ele. Porque ao perceber que você não caiu, que você não foi destruído, ele vai ter que em algum momento, mesmo que seja muito sofrido, refletir sobre esse ódio, refletir sobre essa incapacidade espiritual de destruir a vida do outro, e algo vai ter que ser mudado no tempo do Pai Maior, no tempo que esse irmão que tanto quer se alimentar de ódio precisa para despertar. E aí você começa a perceber que as pessoas não são seus inimigos. Elas estão seus inimigos e muitas vezes motivadas pela inveja,
pela ganância, pelo ego. Infelizmente, em nossa religião, nós encontramos muito isso. E é comum, infelizmente, as pessoas duelarem com seus Exus. E eu posso dizer para vocês, esse duelo é do homem e é de espíritos. São de espíritos que não são Exus, Pombagiras e Zé Pilintras. É o próprio ego incorporado com o nome de um Exu que faz as juras que satisfazem emocionalmente, momentaneamente aquela pessoa. E aí faz muitos terem pavor de Exu, de Pombagira, de Zé Pilintra, de malandro, de mirim então nem se fala. É o tal Exu que se corrompe pro mal, é o tal Exu que faz o bem e faz o mal. Não. Ele é Exu, como todo Exu, merece ser respeitado e merece sim ser adorado com todo respeito. Ele ainda tem uma coisa maravilhosa. O Exu Mirim, ele traz as vibrações de docilidade, de alegria, sabe? Ele vem para o nosso caminho para trazer movimento, ânimo, alegria. Por isso que é tão comum ofertarmos a Exu Mirim o padê simples de farofa com dendê. Alguns colocam de mel com a farinha, né? Fazem essa farofa com mel e colocam doces pretos, né? Bananada, chocolate e coloca também pingo de leite. Também é comum colocar apenas 7 doces pretos para Exu Mirim, bolo de brigadeiro. Olha, oferta Coca-Cola, oferta cachaça, cerveja. Por que oferta cachaça e cerveja? Porque ele é um Exu. Esse elemento é usado dentro da falange de Exus e Pombogiras como, na verdade, um elemento de atração, de sedução aos espíritos que são entregues aos vícios. Então, quando você quiser falar de Exu Mirim, se você carrega um Exu Mirim, tenha muito orgulho e tenha total certeza que o Exu que faz o mal é o ego do homem, é a vaidade do homem, é o ódio do homem e não é o seu Exu Mirim. Laroi, salve os Exus, axé, saravá, e que vocês tenham uma semana abençoada. Até a próxima, pessoal.